Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque mais uma vez você me permite entrar na sua casa para que assim nós possamos compartilhar essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. E hoje nós vamos então compartilhar a mensagem com o seguinte tema: Palavras do sábio versus palavras do tolo. Provérbios capítulo 10, versos 20 e 21. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, eles são importantes para que a plataforma reconheça que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam. E é muito importante para que a palavra de Deus seja levada adiante, para que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus Cristo. Caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Eu não cobro nada para pregar. Eu faço parte do Ministério Saranda Terra Ferida de Nova Iguaçu, sou professor de escola dominical, sou estudante de teologia. E por misericórdia do Senhor, venho aqui pregando a palavra de Deus. Eu sou diácono. E para você poder comprar os meus livros, eles estão aí nos comentários. Os nomes, os links para você clicar para comprar e os endereços dos sites nos quais você pode entrar para comprar. Porque se o link abrir, beleza. Se o link não abrir, você digita os endereços que estão aí nos comentários e você então pode adquirir os livros. Os preços estão bem legais, estão bem acessíveis. Posso garantir para você que estão bem adequados os preços. Quando eu estiver pregando na sua igreja, você pode adquirir os livros diretamente comigo lá. Os preços ainda ficam bem legais também. O roteiro desse vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar um pouco, vou contar para você uma ilustração do Reino de Deus. Vou falar sobre o meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E vou entrar no conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final, que tem muita coisa legal para você. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Vem comigo. Como eu digo sempre, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam alguns segundos apenas. Quando você faz isso, você está sinalizando para a plataforma que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que esse vídeo chegue a pessoas que estão fora da bolha, ou seja, fora do grupo de pessoas que já estão inscritas aqui, que já clicaram aí, estão me seguindo, estão me acompanhando nessa plataforma. E se você ainda não me segue, não me acompanha, clica aí para você me seguir, para você me acompanhar. Na plataforma vermelha dos vídeos grandes, eu coloco o vídeo lá às sextas-feiras, uma vez por semana, às sextas. Nas demais plataformas, as de vídeos curtos, os vídeos eles estão ali sendo colocados diariamente. E quando você estiver inscrito, me seguindo, você vai receber notificações que tem vídeo novo para você ver. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês uma ilustração do Reino de Deus. O pastor e o jovem que queria sair da igreja. Vamos lá. Esse jovem estava bem desanimado porque ele via muita coisa errada dentro da igreja. Ele ficava incomodado com as atitudes dos membros da igreja durante os cultos. Ele ficava incomodado com o ministério de louvor, que quando acaba de tocar, bota os seus instrumentos, os microfones e mete o pé, fica lá fora da igreja conversando, batendo papo, algo que infelizmente é muito comum em muito ministério de louvor. Embora isso em alguns já esteja sendo corrigido, infelizmente ainda há um caminho longo para percorrer. Esse jovem ficava também muito chateado com pessoas conversando durante o culto, enquanto o pastor está pregando, enquanto os irmãos estão cantando. Ele ficava desanimado, chateado com pessoas pegando o catálogo dessas revistas, sabe? Que as pessoas costumam vender esses produtos que tem por aí, é cosmético, é utilidade doméstica. Então eu ficava incomodado com pessoas dentro do templo fazendo isso.
Coisa que eu particularmente já vi também, nos meus 40 e tantos anos de vida cristã, já vi também. Ele ficava chateado com pessoas que ficavam mexendo no celular durante o culto e outras coisas. Tudo aquilo foi chateando, incomodando, desanimando ele, e ele decidiu então que não queria mais ser crente, não queria mais ficar na igreja. E ele foi procurar o pastor, chegou antes do culto começar, chegou lá para falar com o pastor que não queria mais ser crente, coisa e tal. O que o pastor fez? Olha só, o pastor virou para ele, olha o diálogo do pastor. O pastor disse assim para ele: meu jovem, vamos fazer o seguinte, já está na hora do culto começar, eu vou fazer um negócio com você aqui. Eu quero que hoje você fique em pé, circulando por toda a igreja, com um copo d'água na mão, copo cheio. Você vai ficar dando voltas e voltas dentro do templo durante o culto. Você não vai deixar a água cair. Não pode derramar água de jeito nenhum. Nenhum pinguinho. Você vai andar, vai fazer isso durante o culto. Quando terminar essa tarefa, quando eu achar que você concluiu a tarefa, não tem tempo que eu vou estipular para você não. Eu vou chamar você aqui na frente. Quando acabar o culto, eu vou chamar você aqui e vou perguntar a você se você realmente quer sair da igreja. Se você quiser sair, eu vou orar, vou te abençoar e você vai embora. Segue teu caminho fora da igreja, como você quer. Combinado? O jovem achou meio estranha essa proposta do pastor. O pastor vai orar, vai me abençoar para eu sair da igreja? Ele não entendeu nada, mas ele concordou, tá combinado. Então tá. Entraram, saíram do gabinete, entraram para o templo, o culto começou. E o jovem com aquela tarefa, ficou rodando, que nem um povo hebreu, rodando pelo deserto 40 anos. Ele ficou rodando pelo templo, com um copo d'água na mão, cumprindo o que o pastor mandou ele fazer, sem deixar a água cair. Quando acabou o culto, o pastor o chamou, ali pertinho dele, ali no púlpito ainda. Acabou o culto, o pastor orou, deu a bênção apostólica. E ele então chamou: irmão fulano, vem aqui com um copo d'água que eu quero falar com você. Então, ele perguntou: e aí? O que você achou do culto hoje? Você reparou se o Ministério de Louvor saiu para ir lá para fora conversar depois que cantaram? O jovem pegou: não reparei não. Aí o pastor perguntou: você reparou aquela irmã que fica com um catálogo de revista na mão, vendendo dentro do templo, na hora do culto, conversando? Não reparei não. Você reparou nos irmãos que ficam mexendo no celular enquanto o culto está acontecendo? Não reparei não. Você reparou nos irmãos que ficaram conversando? Não, pastor, não reparei não. Então tá. Você sabe por que você não reparou? Porque você estava ocupado, concentrado em cumprir a tarefa que eu designei você para fazer, de você circular pela igreja durante o culto com um copo d'água na mão, sem deixar a água cair. Então, como você estava concentrado no que você estava fazendo, você não reparou nessas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o dia que você vier para o culto, prestar culto ao Senhor e se dedicar a olhar especificamente para o Senhor, a quem você está prestando culto, sem ficar reparando no irmão que está fazendo isso, aquilo outro, você vai se sentir muito melhor dentro da igreja e você vai sentir Deus falando com você. Você conseguiu entender o que eu quero dizer? O jovem pensou: pastor, entendi sim. Aí o pastor fez a pergunta: e aí, você ainda quer sair da igreja? Você quer deixar de ser crente? Quer sair da igreja? O jovem: não, pastor, eu entendi o que o senhor queria dizer. Eu vou passar a fazer daqui para frente o que o senhor está me dizendo. Focar somente em Deus. Quando eu entrar aqui, eu vou fechar meus olhos e vou adorar, vou cultuar e não vou me incomodar com nada do que está acontecendo ao meu redor, para que a minha adoração ela seja recebida por Deus e para que a minha vida seja edificada. Então, a moral da história, eu vou repetir para você aquilo que a própria Bíblia já diz. Paulo chama atenção para a gente. Paulo orienta a gente a olhar para o alto. Paulo orienta a gente a se concentrar somente em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então esse tem que ser o nosso foco. Então esse jovem, muitas vezes, esse jovem é representado por muita gente, sabe?
Essa ilustração ela representa muita gente que se incomoda, se chateia com essas coisas que eu sei que acontecem. Eu sei que acontecem. E coisas muito piores. Mas o nosso foco tem que ser sempre Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que eu quero deixar para você refletir, para você pensar nessa ilustração, entender o significado dela e colocar em prática na sua vida para que nada atrapalhe a sua adoração, nada atrapalhe a sua comunhão com Deus, nem os escândalos que acontecem por aí. Vocês sabem que todo dia aparece um escândalo diferente. Se você usa a internet, redes sociais como eu uso muito até para eu divulgar meus livros e para eu poder pregar a palavra, então só essa semana eu vi vários escândalos. Mas meu conselho para você, a minha orientação para você como pregador da palavra de Deus é que você não permita que nada atrapalhe a sua fé, nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. Essas pessoas causadoras de escândalos vão dar contas a Deus, como diz Romanos 14:12, de sorte que cada um dará conta de si para Deus. Concentre-se na sua comunhão com Deus, concentre-se na sua adoração a Deus. Entenda que esses sinais, esses escândalos, são apenas o início do fim dos tempos. Jesus já nos alertou quanto a isso. Mateus 24, versos 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja esse que perseverar até o fim, sabe? Seja esse. Não seja como o que deixa a iniquidade esfriar o amor. Não seja esse. Ignore. É fácil ignorar? Não, mas é necessário. É necessário ignorar os escândalos que acontecem, porque os causadores de escândalos vão dar contas a Deus, somente a Deus. Lucas 17:1 já diz: ai daquele por quem os escândalos vierem. Jesus já falou, então se Jesus falou, está falado. Não deixe que esses escândalos afetem a sua fé. Não deixe que esses escândalos minem a sua comunhão com Deus. Não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão com o Senhor. Esse é o principal ensinamento dessa ilustração. Fica com essa palavra, que Deus abençoe sua vida e continua aqui até o final, que tem muita coisa boa para você ainda e que Deus continue falando ao seu coração. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você está informando a plataforma que você gostou, que você quer que mais pessoas vejam. E se você ainda não me segue, não me acompanha, clica aí para você me seguir e me acompanhar. E lembra que curtir, comentar e compartilhar são 3 procedimentos simples, são gratuitos, e isso vai fazer com que a palavra de Deus seja divulgada. E por falar em palavra de Deus ser divulgada, para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários, é o WhatsApp, não cobro nada para pregar. Sou do Ministério Sarando Terra Filha de Nova Iguaçu, sou diácono, sou professor de EBD, estudante de teologia. Eu quero muito ter essa oportunidade de pregar na sua igreja, se assim Deus me levar até aí. E para você adquirir meus livros, os links de venda estão aí nos comentários, os endereços dos sites para você comprar estão de igual forma nos comentários. Se você clicar no link de vendas e abrir, ok. Se não abrir, é só digitar o endereço, o nome do livro e comprar. E por falar em livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É um livro que eu tenho informações muito importantes para, primeiramente, você edificar a sua vida espiritual, porque o avivamento ele é individual. E é o avivamento verdadeiro que eu prego aqui, à luz da palavra de Deus. Não é o avivamento fake que tem por aí. Aquele que tem muito rodar no manto, tem muito reteté, tem muito falar em língua, tem muito cair no espírito, tem muita meninice, e que na verdade não tem nada a ver com avivamento. Tanto é verdade que eu conheço muitos desses que rodavam no manto, e falavam em línguas, e caíam no espírito, e entregavam profecia, entregavam visão, e blá, blá, blá. Quando vieram os problemas, não aguentaram, desistiram, estão no mundo.
Quando vieram as tentações, não aguentaram, desistiram, estão no mundo. O avivamento verdadeiro que eu prego aqui nesse livro é aquele que sustenta a sua fé. E aqui no livro eu tenho 4 capítulos muito importantes. Cada um deles tem como título uma pergunta. Por exemplo, o capítulo 1. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? O capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para não permitir que coisa má entre pelos nossos olhos? Terceiro capítulo. O que significa, por que os nossos olhos são o espelho da alma? E o quarto capítulo, como podemos fazer para impedir, com relação às amizades, como devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Pois é, são esses 4 capítulos. Eu quero falar muito brevemente sobre o capítulo de quais são os critérios que devemos adotar para que não entre coisa má nos nossos lares. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de música. O que é que nós estamos ouvindo na nossa playlist musical? Existe um debate muito grande, muito antigo, entre os evangélicos, entre os cristãos, falando sobre cristão não ouvir música secular. É um debate válido, mas eu quero meditar sobre algumas coisas aqui. Existe música boa e música ruim. Se nós analisarmos apenas a música, existe música boa e música ruim, independente do gênero. Agora, analisando os fundamentos espirituais, falando somente daquilo que nós deveríamos ouvir, que seriam as músicas cristãs, existem diferenças entre louvor e música gospel. Vamos lá. Louvor. Louvor é composto por pessoas que verdadeiramente têm uma vida de comunhão, de adoração com Deus. É composto, cantado e tocado por pessoas que verdadeiramente vivem uma vida de comunhão, de adoração com Deus. Essas pessoas compõem louvores. Música gospel, que é o que tem por aí no mercado gospel, é apenas um estilo musical, tal como o funk, o pagode, o axé, o rock, o heavy metal, as baladas românticas, o samba, e etc, etc, etc. É apenas um gênero musical. A prova é que muito cantor secular canta música gospel, grava música gospel, e cantor gospel grava música secular. No Brasil, essa tendência de cantor gospel gravar música secular não é muito comum, não. Porque se isso acontecer aqui no Brasil, vai ter uma resistência muito grande dos evangélicos e vai ter um massacre muito grande em cima de quem fizer isso. Quem tentou se deu mal, foi o caso do Catedral, que era uma banda de rock evangélica lá dos anos 80. Eu mesmo curtia muito Catedral, fui a vários shows do Catedral, eu tenho todos os discos dele, eu baixei na internet, tenho todos, a banda muito boa. Só que em 1999 eles resolveram abraçar a música secular, se perderam pelo caminho. Catedral hoje está por aí, tá seguindo sua carreira, mas não chega nem perto da relevância que teve no final dos anos 80 e nos anos 90, que foram o auge deles. Por quê? Porque há uma resistência muito grande dos evangélicos brasileiros nessa parte. Mas muitos cantores seculares já gravaram música gospel, já fizeram feat, né, participando. Por exemplo, Dilcinho, que é um cantor secular, se eu não me engano, parece que ele canta pagode, sei lá. Ele gravou com o Tom Carf uma música, um louvor bonito até, infinitamente mais, é uma música bonita. Musicalmente é bonita, bem cantada. O que eu falei de cantor gospel cantando música secular é mais comum nos Estados Unidos, é mais comum essa mistura. Tem uma cantora gospel lá muito antiga chamada Amy Grant, que já gravou secular com Peter Cetera,
um dueto chamado Next Time I Fall in Love, e ela também regravou uma música da Carole King chamada It's Too Late, é um clássico. Carole King compôs e gravou essa música em 1971. A Gloria Estefan regravou nos anos 90, a Amy Grant também regravou. Mas enfim, voltando aqui especificamente para a questão da música. Nem toda música gospel que circula por aí nas rádios, nas igrejas, é música que tenha conteúdo verdadeiramente cristão, genuinamente inspirado pela palavra de Deus. Tem muitos louvores desses que contêm heresias, contêm blasfêmias, contêm expressões chulas e vulgares para se referir a Deus, como tipo assim, chamando Deus de você. Se eu não chamo um juiz de você, quando eu me apresento numa audiência, se eu não chamo determinadas pessoas de você, o pastor, eu não chamo o pastor de você, por que eu vou chamar Deus de você? Ah, mas isso significa intimidade com Deus. É intimidade com Deus, eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Quem é que tinha intimidade com Deus e me mostra se algum deles chamava Deus de você. Você quer gente com mais intimidade com Deus do que Moisés? Deus falava com ele face a face. Inclusive Deus advertiu a Arão e Miriam, que questionaram a autoridade de Moisés, e Deus disse para eles, com Moisés eu falo face a face. Você quer intimidade maior do que essa? E me mostra Moisés chamando Deus de você. Se você encontrar, eu retiro tudo que eu estou falando. Elias, você quer homem de tamanha intimidade com Deus? Homem que dizia, sobre a minha palavra não vai chover, não chovia. Me mostra Elias chamando Deus de você. Abraão, amigo de Deus, Deus chamava Abraão para conversar. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas aí, conta elas. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Você vai encontrar no livro de Gênesis várias vezes Deus chamando Abraão para conversar. Deus tinha amizade com Abraão. E você me mostra Abraão chamando Deus de você. Me mostra aí na Bíblia. Me mostra. Daniel, Davi, posso falar do Novo Testamento? Paulo, Pedro, até João, que era amigo de Jesus. Se você examinar os evangelhos, especificamente o evangelho de João, você vai ver que João era amigo de Jesus. Me mostra João chamando Jesus de você. Pois é sobre isso que eu estou falando, tá? Estou só no campo da música gospel, tá? Estou só no campo da música gospel, tá? E vocês estão vendo, a internet ela é recheada de escândalos que envolvem os cantores gospel aí. É cantor gospel que já foi pego adulterando com mulher, adulterando com homem, trocando de mulher toda hora, trocando de marido toda hora, chegando mamado para cantar, chegando cheirado também. Tá cheio disso aí na internet. Ou seja, é apenas um gênero musical para eles. Agora eu vou entrar na música secular. Vamos lá. Ah, mas tem música secular que tem a letra bonita, que não tem nada demais, que a melodia é bonita. Ok, tem, de fato. Agora a pergunta que eu faço. Você gosta de ouvir música secular, principalmente as estrangeiras? Você pesquisa as letras? Vou te fazer essa perguntinha aí. Vamos lá. Vou falar de músicas que eu conheço, tá? Porque eu pesquiso bastante, conheço bastante, tá? E eu conheço muita música, principalmente da década de 80 para trás. Eu conheço. Da década de 90 em diante, eu conheço pouca coisa, quase nada, eu diria. Quanto mais atual for o tempo, menos eu conheço. Esses cantores de hoje eu não faço nem ideia do que eles cantam. Mais dos anos 80 para trás eu conheço muita coisa. Então vamos lá. São baladas românticas antigas, mas vou dar algumas aqui. My Mistake, do grupo brasileiro que cantava em inglês, chamado Folhas. Folhas com PH. Muita gente dançou de roxinho colado essa música, mas essa música tem como tema uma coisa sinistra, feminicídio. É uma história, o eu lírico,
eu lírico, tá? Eu lírico, ou seja, é aquele que compõe se colocando como se ele estivesse vivendo aquilo. Por isso que a gente fala eu lírico. O eu lírico da música, ele conta a história de que ele pegou a mulher dele traindo ele e matou ela. Foi para a cadeia e aí ele, no final da música ele fala, tá aconselhando alguém para não repetir esse erro. My mistake, não repita meu erro. My mistake é meu erro em inglês. Muita gente dançou essa música de roxinho colado, principalmente os da minha geração. Eu que já estou com quase 60, que conheceu lá aquela coisa dos bailes hi-fi. Não confunda hi-fi com wi-fi. Hi-fi eram os bailes antigos, lá na década de 70. Muita gente já dançou essa música de roxinho colado. Olha o conteúdo da música. Que é outra. Me and Mrs. Jones. A minha geração conhece na voz do Billy Paul. As gerações modernas que já escutaram essa música em rádios de música adulta contemporânea já escutaram na voz do Michael Bublé. É uma música que conta de uma relação de adultério. Eu e a senhora Jones, é o título, Me and Mrs. Jones. Ele está contando uma história de que todo dia ele encontra com ela às 6h30, eles vão curtir, passear, ela dá um perdido no marido. Logo no começo da música ele fala, We both know that's wrong, ou seja, nós dois sabemos que é errado. Ele já está dizendo que é errado, mas mesmo assim continua. E a música conta isso, uma relação de adultério, simples assim. E isso de repente está entrando na sua casa e você sequer se deu o trabalho de pesquisar. Vou te dar outro exemplo, Sad Eyes. Essa música é do finalzinho dos anos 70, de um camarada chamado Robert John. Uma baladinha romântica também. É o mesmo tema, adultério. Só que ele está contando o seguinte, que ele arrumou um amante, aproveitando que a esposa, sei lá, viajou, estava doente, não sei. No começo da música ele fala para a amante, ó, She's coming home today. Ela está voltando para casa hoje. E ele está dispensando a amante. No refrão da música, Sad eyes turning on the way, I don't wanna see you cry. Ele está dispensando a amante, mandando ela meter o pé. E ele está dizendo que não quer ver ela chorar, porque a esposa está vindo e ele quer ficar com a esposa. E depois, no refrão da música, ele ainda fala que a única coisa que eu posso dizer é adeus. I can say goodbye. Eu só posso dizer adeus, tipo assim. Usufruiu da amante, curtiu bastante. Quando a esposa voltou, ele resolveu ficar com a esposa. É sobre isso. E isso muitas vezes entra na sua casa e você escuta. Pois é. Já parou para pensar nisso? Pois é. Só estou te dando uma palhinha do conteúdo desse livro, tá? Para você entender a profundidade do que eu falo aqui, tá certo? E o avivamento, a partir do momento que ele começa no seu interior, ele vai se refletir no seu exterior, sem você fazer força. As pessoas vão perceber, sem você precisar falar, não, eu sou avivado. Você não é nem precisar fazer propaganda que você é uma pessoa realmente avivada, comprometida com o Senhor. As pessoas vão perceber no seu linguajar, vão perceber no seu modo de vestir, vão perceber na sua conduta como um todo, tá? Isso vai positivamente influenciar a sua família, positivamente influenciar a sua vizinhança, seu ambiente de trabalho, seu ambiente escolar, colégio, faculdade, vai influenciar na igreja, vai influenciar positivamente até no seu ministério. Ah, como é que você compra? Vou te dar aqui 3 opções. Você pode comprar no site estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br. Você pode comprar no site umlivro.com.br, umlivro.com.br. E você pode comprar também no site amazon.com.br, amazon.com.br. Em todos esses sites você vai botar o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, direto como eu estou falando. Sem pontuar nada, não pontua nada. Escreve a frase, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Você vai chegar lá e vai comprar. Tá certo? E você vai ser grandemente edificado. Eu garanto para você que você vai gostar do conteúdo. Quando eu estiver na sua igreja, pela misericórdia do Senhor, se assim você quiser me convidar, você pode adquirir o livro comigo também. E que desejo que você tenha uma boa leitura, que esse livro fale poderosamente ao seu coração e que você entenda o conteúdo dele e que você entenda o significado do verdadeiro avivamento, onde ele começa e como alcançá-lo.
Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam alguns segundos e quando você faz isso, você sinaliza que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que esse vídeo ultrapasse a bolha daqueles que já estão inscritos aqui na plataforma, daqueles que já me acompanham aqui, daqueles que me seguem aqui. E esse procedimento é simples, é só você fazer isso, clicar, e assim você me ajuda a divulgar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Eu faço parte do Ministério Sarana Terra Ferida, Nova Iguaçu, não cobro para pregar, sou diácono na igreja, sou um dos professores de EBD na igreja, sou estudante de teologia e venho aqui pregar a palavra de Deus para você. Sou ativo nas redes sociais, prego, você tem me visto. E caso você ainda não esteja me seguindo, me acompanhando, clica aí para você me seguir, me acompanhar. Você vai receber notificações. Na plataforma de vídeos grandes, eu coloco os vídeos lá às sextas-feiras. Uma vez por semana, às sextas-feiras, eu coloco o vídeo lá. Nas outras plataformas, os vídeos são menores, por conta do próprio formato das plataformas, e eu coloco o vídeo lá diariamente. É só você clicar aí e me acompanhar. Vamos para a mensagem. Palavras do sábio versus palavras do tolo. Provérbios capítulo 10, versos 20 e 21. A partir de agora. A língua dos justos é como prata pura, mas as palavras de um tolo não valem nada. As palavras do justo fazem bem a muita gente, mas o tolo morre por falta de juízo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que Ele continue falando poderosamente ao seu coração. Fica aqui até o final, que tem conteúdo da palavra de Deus para você ser alimentado e edificado. Vamos lá. O livro de Provérbios de Salomão, ele tem assim textos maravilhosos e que são extremamente atuais. E para você entender o quanto esse texto é atual, eu vou dar alguns exemplos aqui da nossa vida cotidiana à luz desse texto aqui para você entender. Grava o título da mensagem: Palavras do sábio versus palavras do tolo. Exemplo 1. Um casal está em casa, marido com a mulher. A mulher faz aquela pergunta sinistra para o marido. Olha a pergunta que ela vai fazer para o marido. Preste atenção. Eu vou aplicar aqui no texto e você vai entender como esse texto é aplicável para os dias atuais. Ela vira para o marido: meu bem, você acha que eu estou gorda? Você acha que eu estou acima do peso? Olha que pergunta sinistra para o marido responder. O marido sábio vai olhar para ela e vai dizer, ele não vai mentir, porque também não adianta mentir, porque aí também é pecado. E Satanás se amarra na mentira, né? Ele é o pai da mentira, aí ele opera. Olha o que ele vai fazer como sábio que ele é. Meu bem, eu vou te responder com uma pergunta. Ele vai usar o método de Sócrates. Sócrates usou muito esse método na Grécia Antiga. Respondia perguntas com outras perguntas. Jesus também usava esse método. Lembram? Para Nicodemos? Como é que eu posso fazer para voltar para o ventre da minha mãe? Jesus respondeu com uma pergunta: mas você é mestre em Israel, não consegue entender isso? O outro jovem: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Bom? Por que você me chama bom? Jesus costumava responder perguntas com outras perguntas também. O marido sábio vai responder essa pergunta com outra pergunta. Vai dizer para ela assim: meu bem, você está gostando do que você vê no espelho? Você está se sentindo bem quando você se arruma? Você está se sentindo confortável no seu dia a dia? Ele vai direcionar algumas perguntas nesse sentido para fazer ela pensar. Ela vai parar para pensar, naturalmente vai dizer: poxa, meu amor, eu me sinto mal pra caramba, coisa e tal. Aí olha a sacada dele de sabedoria. Olha, meu amor, vamos fazer o seguinte:
Vamos mudar a nossa alimentação aqui em casa? Vamos parar de comprar aquele lanche de final de semana, entendeu? Que eu tô me sentindo mal com a minha aparência. Ele vai chamar para ele. Eu tô me sentindo mal com a minha aparência, também. Isso porque ela já falou que está se sentindo mal. Ele vai dizer para ela: também tô me sentindo mal com a minha aparência, eu quero perder peso também. Tá, vamos matricular a gente numa academia, vamos fazer exercício junto. E vai melhorar tudo na nossa vida, inclusive a nossa vida íntima. Pô, vai botar a cereja do bolo e vai ganhar a mulher. Vai botar a mulher com a autoestima lá em cima e ela vai se motivar. E ele vai junto com ela para chegar onde eles querem. Tudo começou com ela perguntando se ele achava que ela estava acima do peso. E vamos colocar aqui que ela realmente estava acima do peso. Por isso ele mandou essa pergunta, ele respondeu ela com outra pergunta para não arrebentar com ela, não arrebentar com a autoestima dela. Ele se colocou como se ele estivesse acima do peso e tal, chamou a mulher para fazer uma dieta. Olha a inteligência, a sabedoria dele. Agora vamos para outro casal. A mesma pergunta. A mulher vira para o marido: e aí, meu amor, você acha que eu estou acima do peso? Acha que eu estou gorda? O animal vai dizer: pô, tá sim, cara, tu tá gorda pra caramba, tá relaxada, tu come pra caramba. Pô, eu tô trabalhando durante a semana lá, só vejo gatinha, só mulherzinha gostosa, é difícil pra caramba eu resistir à tentação. Olha que escroto, desculpa até a expressão, mas tem homem tosco assim, é o verdadeiro Shrek, né? Tem homem tosco, escroto assim. Percebeu a diferença entre o sábio e o tolo? Exemplo 2. Vou usar o casamento. Pô, que é assim, é bem farto desses exemplos. Vamos lá. O casal número 1, desse exemplo 2 aí. A mulher optou por ser a administradora do lar. Tá tendo um dia difícil lá, um montão de problema aconteceu. O filho brigou na escola, ela foi chamada lá no gabinete da diretora. A filha foi pega colando, ela também foi chamada no gabinete da diretora. O gás acabou e o cara demorou para entregar o gás. Aí ela atrasou todo o planejamento dela por causa disso tudo que aconteceu. Ela com um dia cheio. O marido está lá trabalhando sem saber de nada. O marido chega em casa, ele também teve um dia cheio no trabalho dele, cheio de perturbação. Ele entrou em casa, sabiamente ele captou alguma coisa errada, diferente. A mulher de repente uma cara fechada ou correndo porque estava com tudo atrasado. Olha a sabedoria dele. Ele chega: meu bem, o que está faltando aí? Você precisa de minha ajuda para alguma coisa? Ela vira para ele: olha, eu preciso fazer isso. O que ele faz por ela? Ele vira para ela e diz: vai lá tomar teu banho enquanto eu adianto isso aqui que você me pediu. Quando você sair do banho, se eu não tiver terminado, você pega para terminar enquanto eu vou tomar meu banho. Aí a gente janta e a gente conversa. Olha a sacada dele, falando para a mulher tomar um banho, para ela esfriar a cabeça. Não era só a questão da higiene pessoal, era principalmente para a mulher esfriar a cabeça, se desligar dali. Aqueles minutos que a mulher está lá tomando o banho dela, tal, se arrumando, escolhendo roupa, penteando o cabelo, blá blá blá, o tempo que ela teve para esfriar a cabeça, enquanto ele está ajudando ela. Aí ela chega, cumpre o trato, libera ele para ele tomar o banho dele. É o tempo que ele tem para esfriar a cabeça dele, do dia de trabalho, blá 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 blá. Sentam para jantar. Depois da janta, outra sacada aqui: tem gente que não pode conversar com fome, porque é gente que fica extremamente irritada. Eu conheço algumas pessoas que são extremamente irritadas. E uma pessoa muito próxima a mim, quando eu queria conversar, o que eu fazia? Eu primeiro chamava a pessoa para comer. Pô, vamos comer. Eu sei que a pessoa ficava extremamente virada no giraia, com fome. Então, primeiro vamos comer. Depois que a pessoa está de barriguinha cheia, agora vamos conversar. Então essa é a sacada. Essa é a sacada que a pessoa tem que ter. O homem sábio, a mulher sábia fazem isso. Conseguiu entender? Agora vamos para o casal número 2. O mesmo exemplo. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. A mulher administrando lá, o dia cheio, coisa e tal, tudo atrasado, barará.
o gás acabou, o cara demorou para entregar, o filho brigou na escola, a filha foi pega colando, ela foi na sala da diretora, o cara teve um dia difícil no trabalho, coisa e tal. O cara chega, percebe aquele alvoroço, a mulher já despeja, ó, tá tudo atrasado, não vem encher meu saco não, porque teu filho brigou na escola, tua filha foi pega colando, o gás acabou e demorou para entregar, tá tudo atrasado, não me perturba não. Ó, o cara, eu não quero saber da tua vida não, tô com minha cabeça cheia de problema aqui, e tu vai ficar me perturbando com esses problemas, para de palhaçada, e começa a discussão. Percebeu a tolice dos dois? Exemplo 3. Dentro de um lar, agora eu vou passar para... Vou usar o exemplo filho. Vamos lá. Casal número 1 com seu filho. Começo do ano, o filho chegou à noite e apresentou o boletim para os pais. Boletim cheio de nota vermelha. Os pais olharam. Olha a sabedoria dos pais. Meu filho, o que aconteceu? Por que você tirou essas notas? Abriu para o filho falar. O filho vai expor a dificuldade dele. Aí, você precisa de ajuda? O filho vai dizer, ah pai, ah mãe, eu preciso, coisa e tal, estou com dificuldade na matéria tal. Aí de repente a mãe, dá uma sorte que a mãe tem uma certa habilidade numa determinada matéria que a nota baixa. A mãe chega para ele, ó, eu vou te ajudar. Eu só vou entrar na internet para me atualizar um pouco, para eu relembrar algumas coisas, e eu vou te ajudar. Você aceita? Ao pai, olha, poxa, eu tenho uma facilidade na matéria tal aqui. Eu vou também entrar na internet para me atualizar. Você aceita a minha ajuda? Pô, e nisso, tanto o pai quanto a mãe falam, olha, você tem potencial para melhorar, você é inteligente o suficiente para melhorar, o que você precisar de ajuda a gente vai te ajudar, se precisar de explicador a gente vai dar um jeito, a gente vai te ajudar de alguma forma para você superar isso aí. Olha a diferença, pai sabe, mãe sabe, estimulando o filho, fazendo ele acreditar que ele tem potencial para melhorar. Mas aí eles também dão aquela advertência, ó filho, fala o seguinte, dá uma segurada aí nos teus passeios, dá uma segurada aí de sair com os colegas, tô falando de filho adolescente, dá uma segurada aí de ficar no celular, se concentra nos estudos aí, vamos te ajudar, mas faz tua parte, se concentra nos estudos, se concentra, dá o teu melhor, faz um pouco mais, coisa e tal, vai estimulando, acreditando no potencial do filho, para esse filho poder dar a volta por cima. Agora eu vou pegar o mesmo exemplo, casal número 2. Chega o rapaz, o garoto, adolescente, cheio de nota vermelha, e começa. Pô, mas você é burro pra caramba, hein? Pô, toda hora tirando nota vermelha, não faz nada pra ninguém, não bota uma água na planta, não leva um cachorro pra passear, não tem uma criança pra cuidar, não trabalha, só sabe fazer isso e ainda assim tira nota vermelha. Isso é um absurdo, e começa a esculachar o garoto. Entendeu a diferença? Palavras do sábio, palavras do tolo. Vamos para o quarto exemplo, que tem a ver com a vida financeira. Vamos lá. Casal número 1. Entrou o pagamento. Vamos lá, o casal número 1. Os dois trabalham, o marido trabalha, a mulher trabalha, coisa e tal. Entrou o pagamento dele, entrou o pagamento dela. Ele chega em casa. Vamos orar agradecendo a Deus pelo salário que entrou. Vamos pedir a Deus para multiplicar. Vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria para administrar. Vamos fazer as contas aqui com todo cuidado. Vamos comprar o livro do Márcio Ribeiro, Dinheiro Nosso de Cada Dia, para poder aprender como é que ele ensina lá a controlar os gastos, a controlar os ganhos. E vamos lá para dar tudo certo. E oram e agradecem a Deus e procuram cuidar com diligência. E procuram fechar todas as legalidades para o inimigo não atuar nessa área da vida deles. Certo? Que a oração fecha as legalidades. O cuidado diligente, planejando como ganhar e como gastar, o ganho maior do que o gasto, o inimigo não tem como, não tem essa de devorador. Geralmente o devorador é a gente mesmo.
com relação às finanças. Eu não sei Satanás usando cartão de crédito de ninguém. Não sei. Satanás comprou alguma coisa no inferno com cartão de crédito de alguém. É a própria pessoa que mete o pau no dinheiro e depois perde o controle. Vamos lá para o casal número 2. Os dois trabalham, o pagamento entrou. Essa merreca não vai dar para nada, não vai dar nem para o começo. Olha quanta legalidade que o tolo do marido e a tola da mulher estão dando. Essa merreca não dá para nada, esse dinheiro a gente não vai conseguir fazer nada. Já estão dando a legalidade, Satanás está entrando. Oba, tamo junto. Satanás já está, ó, tamo junto, hein? Você está me chamando, tá dizendo que não vai dar para nada, então agora eu posso bagunçar a vida de vocês. Vamos lá. Já me chamaram, já deram a legalidade. Vamos nessa. É assim que muita gente fica enrolada financeiramente, porque já deu legalidade no ato que o pagamento entrou. Já disse que essa merreca não dá para nada. Bom, dados todos esses exemplos, eu quero transmitir para vocês a questão da atemporalidade desses dois versos. Através dos exemplos vocês podem perceber o quanto esses versos são atual. A palavra do justo, vou repetir o verso 20 para você entender. Ó, a língua do justo é como prata pura, mas as palavras de um tolo não valem nada. As palavras de um justo são como prata pura, mas as palavras de um tolo não valem nada. Exemplo. Agora vamos trazer para o nosso mundo gospel aqui, as pregações, as coisas que estão acontecendo por aí. Vamos lá. A gente sabe que infelizmente muita coisa errada anda acontecendo dentro da igreja evangélica. Mas a gente sabe também que no final dos tempos isso iria acontecer. A gente sabe disso. Jesus já falou sobre isso, Paulo já falou, a Bíblia está cheia de textos falando que isso iria acontecer, como sinais dos fins dos tempos, os escândalos vindo com força e com vontade. Então vamos lá. As palavras de um justo são prata pura. Quando um justo vê essas coisas erradas acontecendo, o que é que ele faz? Ele procura trazer à luz da palavra de Deus como deve ser o procedimento daqueles que o estão ouvindo. Quando nós estamos aqui na internet pregando a palavra de Deus, nós estamos tentando trazer a palavra de Deus para que vocês que estão ouvindo possam aplicá-la e entender o quanto é importante viver a palavra de Deus na sua essência. Nós não nos detemos aqui de ficar apontando. Vocês dificilmente, foram pouquíssimas, posso contar nos dedos, às vezes que eu citei nome de alguém. E quando eu citei nome de alguém, eu expliquei por que eu estava citando. Normalmente eu não cito o nome de ninguém. Primeiro que eu só falo dos escândalos que já estão aí na internet, que todo mundo já sabe, os vídeos já estão aí. E quando eu trago à luz da Bíblia, como eu fiz semana passada, naquele escândalo que envolveu aquela moça, a Ariane, denunciou o marido do pastor que estava traindo ela, coisa e tal. Aqui está esse caso, aplica-se o exemplo. Todo mundo ali, com exceção do Patrick, todo mundo foi tolo ali. Eu acho que ela foi a mais tola de todas, que ela botou a boca no trombone da forma errada. Já expliquei isso no vídeo passado. Entendeu? Então as palavras do justo, elas são prata pura. Elas têm que trazer despertamento. Então, quando nós trazemos aqui um texto desse, é para que vocês possam ser despertados à luz da palavra de Deus. Quando eu trago para você a mensagem desse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é para trazer para você um despertamento para essa área espiritual. Quando eu trago para você um livro como esse, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, é para você entender a importância de você trabalhar a área da sua carreira. E quando você trabalha a área da sua carreira, melhora a sua empregabilidade com os conceitos que estão aqui, você automaticamente vai ter o reflexo na sua vida financeira. Quando eu trago para você esse livro aqui, de Lodebar para Wonderland, é para mostrar para você que os testemunhos que estão aqui vão edificar poderosamente a sua vida espiritual.
vão produzir mudanças positivas na sua vida espiritual, despertamentos na sua vida espiritual. E não somente na espiritual, tá? Mas na parte emocional também. E você acreditar que é possível dar a volta por cima. E o livro Dinheiro Nosso de Cada Dia eu falo sobre vida financeira, para você entender os conceitos que estão ali, para que você possa então ter como reflexo positivo a melhoria da sua vida financeira. Então, é o despertamento que eu procuro trazer para vocês. Então as palavras do justo são prata pura, mas as palavras do tolo não valem nada. Aí você vê as denúncias aí quando acontecem, os escândalos, um cita o nome do outro, e essa vergonheira que tem aí, é o que a gente está vendo hoje aí, entendeu? A lavação de roupa suja em público, coisa e tal. Entenderam? E vamos analisar o verso 21. Vamos lá. Olha o verso 21. As palavras do justo fazem bem a muita gente, mas o insensato morre por falta de juízo. Vou repetir. As palavras do justo fazem bem a muita gente, mas o tolo morre por falta de juízo. O tolo, ou em algumas traduções está insensato. O tolo morre por falta de juízo. Vamos lá. As palavras do justo, elas abençoam. As palavras do justo, elas trazem paz. As palavras do justo, elas motivam. As palavras do justo, mesmo quando são palavras de confronto, assim, palavras de despertamento, palavras duras muitas vezes, são palavras que trazem o despertamento, trazem o confronto, não trazem esculacho para a vida das pessoas. Quando, por exemplo, um pregador assume o púlpito para pregar numa igreja, ou quando vem numa internet e traz uma mensagem dura, uma mensagem forte, uma mensagem que muita gente não gosta de ouvir, como o próprio Paulo fala, que muitos sentem coceira no ouvido, se incomodam quando verdades bíblicas são trazidas para reflexão. Muita gente não quer ouvir, prefere ouvir as mentiras, as fábulas, como Paulo fala. Então, as palavras do justo, elas fazem bem a muita gente, porque mesmo quando essas pessoas são confrontadas, no final das contas, muitas acabam entendendo que elas precisavam receber aquele choque de realidade, elas precisavam receber aquele confronto, tá? Elas precisavam desse, acorda aí, tu está caminhando pela direção errada, precisavam daquilo. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele entendeu a gravidade do pecado que ele cometeu. Vai ser o tema da próxima mensagem, semana que vem. Eu vou tocar nesse assunto, no assunto do adultério de Davi. Então já te convido para estar aqui semana que vem, tá? Sobre o adultério de Davi que eu vou falar. Ali, quando ele é confrontado pelo profeta, ele entende a gravidade do pecado que ele cometeu. O filho pródigo, quando é confrontado com ele mesmo, com o estado que a vida dele, o estado da vida dele, ele entende a gravidade a gravidade dos erros que ele cometeu. As escolhas que ele fez levaram ele para aquele buraco que ele estava lá, para aquela sarjeta que ele estava. Então, mesmo quando você recebe uma palavra de confronto, quando eu recebo uma palavra dessas, que seja dura, seja dada por alguém realmente usado e inspirado por Deus, quando eu falo palavra dura de confronto, eu não estou falando de xingamento, que tem pastor que traz essa palavra aí, mas xinga os outros. Tem vários aí na internet. Xingam os outros, xingam mesmo. E não pedem perdão não, eles dizem que xingam mesmo e pronto. Eu posso trazer uma palavra sem precisar xingar ninguém. Posso trazer essa palavra sem precisar xingar ninguém. Então as palavras do justo, ainda há pouco eu usei uma expressão forte. Eu até pedi desculpas, inclusive. Eu usei uma expressão forte, ainda há pouco. Só você voltar aí para você ver. Eu usei, eu pedi desculpa. Uma palavra dura que eu usei.
Agora, as palavras do... Agora, o tolo morre por falta de juízo. Por quê? Porque chega, por exemplo, chega num lugar, começa a xingar os outros. Vamos lá. Chega num futebol, no meio do montão de gente que torce pelo adversário, e começa a falar besteira do time adversário. Vamos falar de política. Chega num grupo que pensa diferente dele e começa a falar mal daquele político. Muitas vezes isso acaba dando em morte, literalmente. Muitas vezes a gente vê aí toda hora nos jornais isso. Toda hora a gente vê isso nos jornais. Por falta de juízo. Quantas brigas de trânsito acontecem e que no final sai a morte de alguém? Por quê? Porque um fechou o outro pega, vai para aquele lugar. Aí aquele que foi xingado volta e começa o bate-boca, daqui a pouco alguém puxa a arma e mata o outro. Quantas vezes isso acontece aí? Por quê? Falta de juízo. Ou aquele cara que acha que é o Dom Juan, vê a mulher com o cara, aí olha para a mulher do cara, às vezes o cara tá perto, aí o cara vai tirar satisfação, aí pior, não só olha, mas muitas vezes mexe, fala alguma gracinha, aí no final isso acaba em morte de alguém. Quantas tragédias acontecem? Por quê? Por causa de um tolo que morre por falta de juízo, que fala demais. E por falar em palavra de sábio, palavra de tolo, como nós estamos dentro da mensagem, está me vindo agora aqui na memória uma situação que eu quero trazer para você com relação à rede social. Vamos lá. Palavras do sábio versus palavra do tolo, vamos lá. Muita gente enfrenta problemas, certo? De repente eu estou pregando aqui e você está enfrentando algum problema aí. Eu não sei, não faço ideia de que tipo de problema você está enfrentando. Ou problemas no plural. Você também não sabe se eu estou aqui com minha vida certinha ou se eu estou enfrentando um montão de problemas. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Você não faz ideia, mas Deus sabe. O que é que eu quero dizer para você? O sábio, ele passa as provas dele, passa os problemas dele, ele fica quieto. Ah, como assim? Eu não posso falar para ninguém? Preferencialmente não. Primeiramente, fala com Deus. E em segundo lugar, só se Deus inspirar você a procurar alguém específico para falar. Quem é sábio? Há um ditado popular no mundo que diz que o bom cabrito não berra. Então, Jesus nos orienta a entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensará. Pois é, então as nossas batalhas nós passamos sozinhos. Posso te dar um exemplo da mulher sunamita. Abre a tua Bíblia aí, segundo livro dos Reis, capítulo 4, você vai ler a história dela. Quando o filho dela morreu, e ela foi procurar o marido dela para pedir para ele liberar um empregado dele, um ajudante dele lá, para ir com ela lá no monte para falar com o profeta. O marido perguntou se estava tudo bem. Ele não teve nem a perguntar por que aquilo, só perguntou se estava tudo bem. Ah, tá tudo bem. Ela viu que, não era com ele que ela tinha que conversar. Chegou lá, antes dela chegar no profeta, veio o Geazi. E aí, o que está acontecendo? Tá tudo bem. Ela foi diretamente no Eliseu, porque Eliseu era aquele que Deus mandou ela procurar, era aquele que tinha o chamado de Deus para resolver o problema dela. E ela se derramou diante de Eliseu. E Eliseu não deu profetada para ela não, tá? Ele olhou para ela e disse assim, tem alguma coisa errada, mas Deus não me mostrou o que é. Diferentemente dos profetas de hoje aí. Entre aspas, tá? Os profetas, entre aspas. Para não perder a reputação de profeta, fica dando profetada, fica entregando visagem, fica entregando revelamento, inventando coisa que Deus nunca mostrou, revelando coisa que Deus nunca revelou. Eliseu foi sujeito homem e homem de Deus para falar. Deus não me mostrou o que está acontecendo. A mulher falou e assim o problema dela foi resolvido, porque ela foi na pessoa certa falar. E isso é a pessoa sábia que faz, tá? Agora o tolo vai para o Facebook, aí escreve lá: orem por mim, meu marido me abandonou. Aí bota a carinha triste, aí vai ter uma meia dúzia lá curtindo. E só.
Você acha que você tem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 amigos no Facebook? Esses 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 vão orar por você? É ruim, hein? Mais fácil o oceano secar do que isso acontecer. É mais fácil cair neve no sertão nordestino do que isso aí acontecer. É mais fácil você encontrar ursos polares no deserto do Saara do que isso aí acontecer. Não vai rolar. Então para de ficar se expondo em Facebook, em rede social em geral, pedindo oração, contando sua vida para todo mundo. Para com isso. Um amigo meu enfrentou dificuldades no casamento. A esposa, que no caso hoje é ex-esposa, resolveu procurar a pastora para falar. E para falar de coisas íntimas. A pastora, com a língua do inferno, a língua do demônio, que o dia que essa mulher morrer vai ter que ser um caixão só para a língua, contou para tudo que é mulher da igreja, envergonhando o meu amigo, atrapalhando o ministério do meu amigo naquela igreja, escandalizando. O que aconteceu? A esposa desse meu amigo saiu da igreja, desviou, está no mundo, não quer saber de igreja. Meu amigo continuou na igreja, ele mudou de igreja, mudou de igreja, mudou de bairro, mudou de cidade, foi para longe, mas continuou a vida dele, só que infelizmente divorciado. Por quê? Porque uma pessoa, falta de sabedoria, não pediu orientação ao Senhor para procurar com quem deveria conversar sobre um assunto tão sério, tão delicado, e seguiu a RDM que eu falo sempre. Seguiu direitinho a RDM. Receita para dar, o M você já sabe o que é. Aquela palavrinha de 5 letras que eu não posso falar aqui. Seguiu direitinho a RDM e deu. E deu M no casamento. Deu. Tinha que dar. Seguiu a receita, deu certo. Pois é sobre isso que eu falo, tá? Palavra do sábio. Tá sofrendo? Fica quietinho, fica no miúdo, conversa com Deus, pronto. Se você tiver alguém realmente sua total confiança, quando eu falo total confiança, é total confiança mesmo, não é alguém que você conheceu há pouco tempo não, como esse caso que eu falei. A esposa do meu amigo não conhecia direito essa pastora e abriu a boca para falar, deu no que deu. Eu falo de alguém que você conhece muito bem, preferencialmente um parente muito próximo, preferencialmente um pai, uma mãe. Se você é casado, está enfrentando um problema, preferencialmente seu cônjuge. Ele tem que ser o seu amigo. Aí tem marido que está enfrentando um problema, ao invés de conversar com a mulher, vai conversar com a coleguinha de trabalho. Está seguindo a RDM direitinho. Tem mulher que está enfrentando um problema, ao invés de conversar com o marido, vai conversar com um coleguinha de trabalho. Está seguindo a RDM direitinho. Então, para você que é casado, teu amigo é teu marido, tua amiga é tua mulher. Você tem que conversar com seu marido, você tem que conversar com sua mulher, não é com coleguinha não, tá? Ah, meu irmão de oração, minha irmã de oração. Um outro amigo meu teve problema com um amigo de muitos anos, tá? Já contei essa história. Essa história, inclusive, está no meu livro de Lodebar para Wonderland. Meu amigo seguiu a RDM. Confiou no amigo, seguiu a RDM e deu M. Enfim, então, vigia, tá? O texto que eu citei para você, segundo Reis capítulo 4, ele é excelente para você entender que a mulher sunamita não se derramou diante de qualquer um para contar a vida dela. Ela foi na pessoa certa, o profeta, o representante de Deus, Eliseu, orientada por Deus para fazer. E ela ainda fez mais. Quando Eliseu quis mandar Geazi na frente com o medalhão, ela falou, não, eu só saio daqui com você. Você pode dar o medalhão para o Geazi, mas a unção está em você. Ela não permitiu. Ela fez questão que Eliseu fosse. Aí Eliseu foi e orou e o garoto ressuscitou. Só você ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Então, esse é o exemplo mais clássico que eu posso dar para você, à luz da Bíblia,
para você aplicar para a sua vida, para você entender isso aqui, ó. Palavras do sábio versus palavras do tolo. Entendeu? Cuidado com o que você vai falar, com quem você vai falar, quando você vai falar, com a motivação. Cuidado. Pega tudo que eu falei aqui, pega todos os exemplos que eu dei para você, que são exemplos reais, são exemplos que acontecem toda hora. Eu dei exemplos reais, factíveis, tá? Não citei nada escabroso, cabeludo, monstruoso. Citei coisas simples do dia a dia que acontecem. E é o desejo do meu coração que essa palavra frutifique no seu coração, porque somente até aqui foi o que o Senhor me revelou para eu trazer para você. Somente até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração para eu trazer para você. E o tema dessa mensagem de hoje foi palavras do sábio versus palavra do tolo, baseada em Provérbios 10, versos 20 e 21. Que Deus continue abençoando sua vida e que Ele continue falando ao seu coração. Quando você terminar de ver esse vídeo, que você continue pensando e refletindo acerca do que Deus ministrou ao seu coração, através da minha vida, através dessa palavra que foi pregada aqui. Bom, muito obrigado porque você ficou até aqui. Só para relembrar, para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários, é o WhatsApp, não cobro para pregar. Eu sou membro do Ministério Sarana Terra Ferida, Nova Iguaçu, sou um diácono, sou um dos professores de EBD, sou estudante de teologia, sou um pregador da Palavra de Deus, estou aqui pregando a palavra. Para você adquirir os meus livros, nos comentários você tem os links de venda e você tem os endereços na internet para você adquirir cada um deles. E quando eu estiver pregando na sua igreja, você pode comprar os livros também diretamente comigo. Muito obrigado mais uma vez porque você ficou até aqui, você teve paciência para ouvir essa mensagem. E eu aguardo você no próximo vídeo, lembrando que no próximo vídeo eu vou falar sobre Davi. Aquele vacilo de Davi com Batseba. E vem comigo aqui semana que vem, espero você aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.